Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 6. Se a gente vai falar de Nazireu, a gente precisa começar pelo começo. E aqui nós temos o voto do Nazireu. E essa passagem você pode deixar a sua Bíblia aberta. Os outros textos vão aparecer aqui no telão. Você pode anotar. Medite na semana essa palavra. Números capítulo 6, de 1 a 8. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher, diga assim comigo, homem ou uma mulher. Então, ser nazireu não tem a ver só com ser homem, amém? Tem a ver também com ser mulher, ok? Fizer um voto especial, um voto de consagração ao Senhor como nazireu, deverá se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período do seu voto de nazireu, nenhuma lâmina será usada na cabeça dele. Enquanto durar o período de sua consagração ao Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da cabeça. Durante todo o período da sua consagração ao Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo da sua consagração a Deus. Durante todo o período da sua consagração, estará consagrado ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra. Nós precisamos desesperadamente do teu Espírito Santo para trazer vida, o revelar do Senhor e a edificação que vem da tua palavra aos nossos corações. Nós cremos assim que o Senhor falará conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na Bíblia, o número de nazireus citados nominalmente, ele é pequeno. Nós não temos muitos nomes citados na Bíblia. Embora o voto do nazireado seja mencionado várias vezes. O voto é mencionado muitas vezes, mas os nomes não são muitos. A palavra nazireu, se você for para o hebraico, que é de Gênesis até Malaquias, no Antigo Testamento, você vai ver essa palavra, e ela no hebraico significa nazir, que significa consagrado, separado ou dedicado ao Senhor. Então, isso é importante, nós entendemos o significado da palavra lá na origem. Às vezes você sabe o nome de alguém, e alguém rotulou essa pessoa com alguma nomenclatura indevida. E o pessoal chama ela até pelo apelido. Não, vai lá na origem do nome. O que significa esse nome? Uma pesquisa básica aí, seja em livro ou na internet, você vai saber o significado dessa palavra, inclusive do próprio hebraico. Então, a visão é que todo nazireu, ele era separado, ele era escolhido e dedicado ao Senhor. A ideia central dessa palavra significa alguém colocado à parte para servir a Deus de uma maneira, de um modo especial. Então, toda vez que você vai ver essa verdade na Bíblia, na palavra de Deus, sendo separado um homem ou uma mulher, tinha a ver com que essa pessoa deveria realizar um serviço a Deus de um modo especial ou de um modo específico. Até aqui, amém? Tranquilo? É importante lembrar que o regulamento do nazireado aparece nesse momento aqui que nós lemos no livro de Números. E toda vez que você vai ver um trabalhar de Deus ordenando para que a pessoa fizesse algo, você precisa partir da palavra do Senhor. Então você tem um relacionamento com Adão e Eva no jardim. Palavra mostra isso. O desenvolvimento do homem e da mulher, dos filhos. A educação, palavra. Alguns líderes
disseram e afirmam que a palavra contém a palavra de Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. E qual é a principal linha que vai dizendo que a palavra contém as palavras de Deus? Liberalismo. Então, o liberalismo, ele vai desenvolvendo o tanto faz e nada a ver. Seria mais ou menos isso. São dois demônios que eu chamo, praticamente. Dá nada, tanto faz, nada a ver. E aí a pessoa vai lidando com essa inverdade, o que vai acontecendo? Esse liberalismo, essa ofensa na palavra, esse movimento de ler e achar que aquilo não é profundo, não é verdade, vai dominando o coração, e a pessoa vai esfriando, e daqui a pouco ela está dizendo que Jesus já não foi tão importante assim, ele só foi um profeta, um deles. Então, essas linhas são perigosíssimas, e é por isso que nós precisamos meditar nessa palavra, não para brigarmos com as pessoas, mas para você ter um fundamento, e quando a pessoa falar algo assim, você possa dizer, olha, não é bem assim, está escrito que Jesus Cristo, Ele é Senhor, que Ele é Salvador, e assim você vai desenvolvendo através do ensino dessa palavra. E eu queria pensar, nesse primeiro momento aqui, os nazireus claramente identificados na Bíblia. Quais são aqueles que a gente consegue ler na palavra, ter o voto e vivermos isso? Primeiro, Sansão. Você conhece a história de Sansão, né? Está lá as crianças aprendendo sobre Sansão, você já ouviu sobre ele, o homem mais forte, né? O homem que venceu os filisteus, tinha um cabelo muito longo, tinha as tranças, e a gente sabe da história de Sansão, mas eu não vou aprofundar nele hoje. Eu quero ler o texto. Juízes 13, de 1 a 5, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, e ele disse: você é estéril, não beba vinho, não tenha filhos, não tem filhos. Mas o Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um anjo enviado por Deus para declarar isso a um casal. E ali seria um fundamento de Deus na vida de um homem específico, um trabalho específico. Deus estava se revelando através do anjo, e esse anjo aqui, você vê ali, leu ali comigo, que é o A minúsculo, tem: Deus enviou um mensageiro para entregar essa mensagem à família de Sansão. E no caso de Sansão, irmãos, ele seria nazireu desde o ventre da sua mãe. É bem diferente quando já cresceu ou está na fase da adolescência, a gente vai falar ali depois, mas a visão é: o anjo trouxe um recado, e esse recado não era de homem, esse recado era de Deus. E aí a gente tem algumas ações aqui, logo na vida de Sansão. Primeiro, quando o anjo desce, ele diz assim: você é estéril. Ele estava dizendo que a condição dessa mulher era uma condição limitada para não ter filho. Ele está dizendo assim: olha, há uma dificuldade no seu ventre, há um limitador em você, você não consegue gerar filhos ainda, mas Deus autorizou o teu ventre frutificar. Amém, irmãos? Então isso para nós é um fundamento, porque Deus, quando trouxe o anjo para falar com a mulher de Manoá, estava dizendo assim: olha, o seu ventre, ele vai frutificar. E Deus, quando fala, ele não volta atrás. Deus, quando ele envia uma palavra, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou, como falou, iria acontecer. E é interessante porque essa era a condição de esterilidade. E depois ele continua: engravidará
e dará à luz um filho. Quando ele fala isso, ele diz assim, olha, tem uma palavra, tem uma sentença, tem uma declaração sobre você. E ela, eu imagino na hora, o susto dessa mulher. Em geral, um nazireu, um homem consagrado, uma pessoa consagrada, ele estabelece características do voto. Não beberia vinho, nem outra bebida forte, e não comeria nada impuro. Ou seja, você não vai beber nada que seja impuro, você não vai se alimentar daquilo que é impuro. E nós já podemos começar a perceber que isso não está fixado só aqui. Quando Daniel está lá no palácio, e o rei vai oferecer para ele aqueles manjares que tinha a ver com a Babilônia, você sabe que Daniel e seus amigos não participam da mesa, eles não comem da comida, que eram consagrados aos deuses pagãos, ao paganismo. Daniel diz, olha, não vou me alimentar, mas você me autoriza, você me libera para eu me alimentar de outros alimentos, para eu beber uma outra bebida. E aí Daniel, ele vai ficar mais belo, seus amigos também. E aí você sabe que Deus vai usar a vida de Daniel dentro do palácio, daquele ambiente, e a glória de Deus se manifesta na vida dele, porque ele colocou o temor a Deus acima de todos os banquetes que estavam sendo oferecidos. Ele continua dizendo, não se passará navalha na cabeça dele, ou seja, o cabelo vai ter que crescer, e vai crescer com força, né? Eu acho que quem aí não tem, deve olhar esse texto e falar assim, Senhor, faz de novo, não é verdade? Quem está vendo o cabelo caindo, quem aí já não tem, eu estava olhando para o Emerson, e eu falei assim, Emerson raspou a cabeça, mas eu estou vendo a raiz ainda aqui, tem uma sombra de esperança, né? Tem aí ainda, quem tem fé está vendo, alguns estão desesperados, às entradas, meu Deus, mas aqui no texto, a verdade é o seguinte, não vai poder tocar no cabelo, porque seria uma marca visível para todos, grave essa informação. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Qual o nome disso? Isso é uma identidade. Olha, a identidade para o seu filho é que ele vai ser nazireu. Ele vai ser consagrado a Deus. Ele não vai ser outra coisa a não ser um homem separado. Jesus ouve isso do Pai, não com essas palavras, mas ele ouve. Esse aí é o meu filho amado e nele tenho prazer. Qual o nome disso? É uma identidade, é o meu filho. E eu amo, eu prezo por ele, eu tenho prazer nele. E talvez você possa estar se perguntando, pastor, eu tenho essa verdade da esterilidade, como é que eu vou ser ou gerar um nazireu? Como é que eu vou experimentar esse DNA do nazireu na minha vida? Deus vai intervir, Deus está intervindo desde já. Talvez você olhe para esse quadro e fale assim, pastor, eu ouvia do meu pai, da minha mãe, palavras de maldição, eu ouvia palavras de destruição, eu ouvia palavras contaminadas, impurezas, pastor, meu pai se envolveu com isso, tem os traumas, eu fui envolvido em abusos, em situações pecaminosas, como assim? Deus fala hoje para você, eu te escolhi antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe, eu já tinha escolhido você para gerar em você as minhas verdades, o meu poder e a minha glória. Diga amém, igreja. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então é um pacote completo, desde a esterilidade até a missão. Irmãos, a Bíblia é linda, porque de um cenário que não existe vida, Deus enxerga vida e Deus aponta uma missão para essa pessoa. Se você pensar que Deus tem uma missão, ou tinha uma missão, ou terá uma missão, depois que você fizer tantas coisas boas, você está equivocado. Porque não há nada que a gente possa fazer que fará com que Deus se dobre a nós. Somos nós que precisaremos nos dobrar a Ele. E a própria verdade disso, que eu abri um parênteses de manhã e eu repito à noite, foi quando o Eli, sacerdote de Samuel, que foi um nazireu, ele está velho, obeso, praticamente cego, e agora ele recebe o comunicado de que Ofni e Finéias, seus filhos, morreram em guerra. E agora, quando ele ouve essa mensagem, o texto diz que ele cai da cadeira com a cabeça para trás, e a cabeça bate ali no chão, e ele morre na hora. Irmãos, tem gente que parece o Eli,
Tem pastores, tem líderes, tem membros, tem pessoas que não se dobram para frente. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Pode ser que a qualquer momento Deus faça você se dobrar para trás. Tem gente que não consegue se inclinar diante de Deus, dia nem noite. É a figura do sacerdote era pastor. Então começa pelo exemplo. Então, quando você não se dobra diante de Deus, pode ser que no percurso da vida você venha se dobrar para trás. Então, nessa noite aqui, quantos desejam se dobrar aos pés do Senhor? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Também depois desse susto, né, irmãos? Todo mundo vai se dobrar para frente, amém? Mas aí, irmãos, eu só quero destacar aqui na vida desse casal uma resposta. Quando nós lemos os versos 13 a 20, tem algo sublime aqui. Coloca para mim, por favor. Olha isso aqui. Essa ainda é a família de Sansão. O anjo do Senhor respondeu: a sua mulher terá que seguir tudo o que eu disse a ela. Não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor, o pai de Sansão: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não provarei a sua comida. Se, porém, você preparar um holocausto, está falando de altar já, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? O anjo do Senhor respondeu: por que pergunta o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. Enquanto Manoá e a sua mulher observavam, o Senhor fez algo maravilhoso. Repita assim comigo: o Senhor fez algo maravilhoso. Agora eu te pergunto, quem foi que colocou a oferta sobre o altar? Foi o anjo? Foi Deus? Não, foi quem? Manoá. Quando Deus te der uma palavra, não questione, coloque a oferta sobre o altar, sela essa palavra, coloque a tua devoção nessa rocha. A rocha é Jesus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Coloque uma resposta, não honre o anjo, não é o anjo que resolve, não foi o anjo que falou a palavra, o anjo trouxe a palavra. Então ele diz assim: olha, não tem a ver comigo isso, eu só sou o pombo-correio, eu só sou o porta-voz. Coloque sobre o altar a palavra, a oferta, o cereal. E quando vocês forem fazer isso, coloquem isso dedicado ao Senhor. Meus amados irmãos que estão aqui, seja pai ou mãe, filho, parente, mesmo da igreja ou não, quando Deus te falar algo, não dê as costas para Ele. Coloque ali a tua vida no altar, coloque o teu corpo no altar, coloque a tua casa no altar. Dê uma resposta em direção a uma palavra divina. Diga amém. E é por isso, irmãos, que aconteceu essa frase maravilhosa aqui. Coloca para mim de novo lá. O Senhor fez algo maravilhoso. Erga suas mãos assim, a sua mão direita, por favor. Quando você obedecer, quando você cumprir a palavra de Deus, eu declaro sobre a tua vida, as maravilhas do Senhor vão se manifestar na sua história, no seu coração, no seu lar, porque Deus é um Deus maravilhoso. Ele é conselheiro, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o Deus que opera maravilhas em nós. Essa é a verdade dele. O texto continua: quando a chama do altar subir, que Manoá fez, o anjo do Senhor subiu na chama. Irmãos, o anjo voltou diante da oferta consagrada a Deus. Se o anjo, irmãos, andou depois de uma oferta consagrada a Deus, o que é que você acha que Deus pode fazer quando você é oferta consagrada a Deus?
Salmo 51 diz, ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus não é mau. Deus não é injusto. Deus é fiel. É por isso que ele disse, vendo isso, Manoá e a sua mulher, para trás ou para frente? Prostraram-se, com o rosto em terra. Ou seja, recebemos uma palavra, estamos no orgulho, estamos na soberba, estamos aqui, não. A palavra veio, a oferta está sobre o altar, e a minha resposta é, eu vou me dobrar diante de Deus. Então, uma igreja que se dobra diante de Deus aqui, amém? Somos nós, irmãos. Deus está esperando a igreja aqui, Alameda, em Santa Felicidade, o se render, o se prostrar, o se entregar e dizer, Senhor, custe o que custar, doa quem doer, não importa, nós veremos o anjo subindo para te entregar os recados, quando nós estaremos antecipadamente ofertando tudo ao Senhor da nossa vida e do nosso ser. É um DNA de Nazireu. Samuel fez um voto, Samuel 11:11. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui, irmãos, é diferente, porque o primeiro caso, o anjo fala, desde o seu nascimento, Sansão será consagrado nazireu. Agora aqui não. Antes do nascimento foi Ana que consagrou. Quem aqui, a mulher, sonha em ter filhos, não tem filhos ainda? Fala assim com a sua mão. Você quer casar um dia, quer ter filhos? Levanta assim, mulher. Isso aqui é para você. É a Ana. Eu não tenho filho, eu não tenho filha, mas quando o Senhor me der, ele será teu. Foi assim que você orou, né, Adri? O Edson eles oraram assim. Então, você já orou assim? Eu estou falando justamente quem não tem, por quê? Porque quem tem, eu creio que já deve ter feito isso. Eu lembro quando Eduarda nasceu, e aí mistura sangue com lágrimas, quase desmaio, uma coisa que a gente nunca viu na vida. E aí você fala assim, Senhor, é teu. É claro que é teu, Senhor, porque como é que eu vou cuidar dessa criança sozinho? A gente nunca cuidou de criança. É um desespero, não é assim? E quando vem gêmeos, eu não sei o que é isso. E quando a pessoa tem 4, o Leandro e a Gisele tem 4, Senhor da glória. Tem gente que tem 1 e falou assim, já fechei a fábrica, fechei, não aguento mais. Mas como é bom ter filhos. Amém? Quem é papai aí? É bênção, é poder de Deus, é você ver maravilhas do Senhor. Então Ana é diferente, porque a Ana é estéril também, mas a Ana ela não ouve o anjo, é ela que fala com o Senhor. Presta atenção nisso, irmãos. Deus manda o anjo fala com a esposa de Manoá. Agora é diferente, é Ana que coloca assim, ó, eu te oferto. É diferente a motivação, ou é diferente o processo. Uns ouvem, outros dizem, Senhor, eu vou ofertar. É uma decisão minha. Se o Senhor gerar nessa impossibilidade com o teu sobrenatural, pode ter certeza, Senhor, eu vou honrar com esse filho lá no templo. Irmãos, quando Samuel acabou de desmamar, a Ana com o seu esposo, Eucana, levaram Samuel, e Samuel ficou no templo lá com o sacerdote Eli. Ela cumpriu o seu voto. E nós sabemos quem foi Samuel. O último juiz de Israel, o último libertador, foi o sacerdote. E ele foi o primeiro profeta no tempo da monarquia. Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi. O rei segundo o coração de Deus. Irmãos, isso é poderoso demais, porque quem experimenta esse DNA do Nazireu, vai operar maravilhas no ministério, na sua vida e família, mas será um facilitador de milagres na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? E é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer isso para a minha vida.
Quando o óleo descia sobre a cabeça de alguém, ela escorria sobre a barba, ela escorria sobre o corpo e até a planta dos pés. E Deus, irmãos, não quer que um óleo escorra na sua cabeça e pare aí na sua cabeça, não. Deus quer que esse óleo escorra sobre a sua cabeça, ele desça para a sua descendência, ele vai até a 1000ª geração, em nome de Jesus. A maldição pode ir até a 4ª geração, mas a bênção de Deus, ela perseguirá até a 1000ª geração. Isso é um fruto de obediência de cada um de nós aqui, e nós cremos que isso já é uma realidade. Mas, irmãos, o terceiro, João Batista, e aqui eu vou acelerar, porque você já sabe, eu já falei tantas vezes, o João Batista, ele não é nascido de novo, Isabel estéril. 3 esterilidades. 3. E isso tem, irmãos, isso tem motivo. Porque no natural todo mundo anda, mas no sobrenatural só Deus opera. E é diante dessa verdade que a gente pode olhar para a palavra de Deus e perceber que quando o anjo vai de novo, o anjo vem e fala com Zacarias, dentro do ambiente religioso, espiritual. O Zacarias não crê, ele fica mudo. Mas Deus já tinha dado uma palavra que viria, o precursor de Jesus, e esse seria a voz do que? Clama no deserto. O pai não creu, ficou mudo. Então o filho veio a ser a voz do que clama. Isso aqui é bom para a gente entender, porque o João Batista, ele foi nazireu, e nós sabemos que a vida consagrada de uma pessoa, ela revelará ações na sua vida, não somente por dentro, mas por fora. Quando os alimentos de João Batista, gafanhoto e mel silvestre, a roupa dele era uma roupa de pele de camelo, era uma roupa estranha. João Batista devia ser um homem muito estranho aos olhos daquele povo, mas João Batista era conhecido no céu. Quando você vive o DNA do nazireu, você é conhecido no céu. Quando você anda consagrado a Deus, você é conhecido na eternidade. O último, irmãos, o apóstolo Paulo também foi, Atos 18:18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Veja, o texto não diz que o anjo apareceu uma mãe. O texto não diz que a mãe de Paulo disse assim: olha, eu consagro Paulo a um voto de nazireu. O próprio Paulo decide: eu vou ser um nazireu, eu vou fazer um voto diante de Deus. O anjo fala com a mãe, a mãe fala e declara isso a Deus. E o outro, irmãos, Deus vem e fala por meio do anjo para o pai. Agora é o pai, foi o Zacarias. Agora é diferente, o Paulo é diferente, irmãos. E o Paulo é diferente mesmo na Bíblia. Porque agora o Paulo está dizendo o seguinte: olha, Deus diz, eu vou rapar a minha cabeça por um voto que eu fiz. Nós podemos fazer nossos votos, irmãos. Não precisa do pastor falar, não precisa do pai falar, não precisa da mulher falar. Nós podemos assumir um tempo de compromisso com Deus, consagrados ao Senhor. E isso é importante para nós, porque tanto no caso de Sansão, João Batista, o próprio Deus o chamou para esse voto antes de seu nascimento. Mas no caso de Paulo e de muitos outros judeus, era uma escolha e uma decisão. A minha esperança, irmãos, é que a Alameda aqui em Santa Felicidade, ela possa caminhar, tomando decisões espirituais. Não vamos abrir mão da consagração. Em segundo lugar, o DNA do nazireu revela um tempo de intervenção do céu na terra. Bem, nós temos os nazireus que nós falamos, mas esse segundo ponto aqui ele é importante, por quê? Porque o DNA do nazireu ele revela um tempo onde Deus vai tocar na terra. Muitas vezes nós queremos que Deus toque a terra, mas não estamos prostrados e rendidos e nos humilhando, nos entregando diante do Senhor. Queremos que Deus venha agir e a gente fique do outro lado. Não, irmãos. Interaja com Deus. Vai se consagrando ao Senhor. Eu olho para essa verdade, eu percebo que quando Deus quer operar o sobrenatural, Ele pode fechar as portas do natural para abrir os caminhos da sua intervenção. Olha que interessante. Quando Deus usou Elias,
e os céus ficaram fechados durante 3 anos. O que Deus fez? Não tem ação sobrenatural aqui, o céu está fechado de Israel, por causa do pecado do povo. Aonde é que foi que os milagres e as maravilhas aconteceram? No meio deles. Quando o profeta chegava, não tinha azeite, não tinha trigo. O profeta chegava assim, faz um bolo para mim. E a pessoa está ali, mas eu ia fazer, ia morrer, e não tem mais nada. Ela fazia, fez. Quando ela acabou de fazer o bolo, o profeta comeu, o que aconteceu? Multiplicou azeite e farinha na casa daquela mulher. O filho morre, não tinha condições de ter filho. Aí o profeta libera uma palavra, o filho vai nascer. Chega na adolescência, o filho morre. Agora o filho está dentro de casa, num quarto, no 2º piso. O profeta chega lá, é buscado pela mãe. Quando ele chega lá em cima, ele deita sobre o menino. E ali Deus opera, aquele menino ressuscita. Veja, irmãos, os céus estão fechados, mas o sobrenatural está acontecendo naquele ambiente que só Deus podia intervir. Quando Deus fechar uma porta para você, Deus fechar uma porta para o outro, Deus fechar uma porta até para a nossa igreja, não se desespere, porque a qualquer momento haverá uma intervenção de Deus sobre a nossa situação. Talvez os gritos, o desespero hoje tenha sido, ou estão sendo, assim, bem alarmantes. Como é que vai ficar o Brasil? Olha a nossa casa, olha a nossa situação financeira. Deus pode estar fechando a porta em alguns lugares, não para que você sofra ou você viva desolado, é porque a qualquer momento a intervenção de Deus descerá sobre a tua vida. Pastor, olha esse laudo médico, o câncer chegou. Pastor, olha essa situação no meu carro, olha o meu filho perdido, meu filho está ali, Senhor, pastor, pronto para morrer. A qualquer momento, Deus pode intervir, e o céu pode descer sobre aquela realidade. Eu estou orando por um pastor, amigo, pessoal, pastor Samuel Coelho, de São Paulo. Ele ficou na UTI semanas, na verdade já passou de um mês. Esse menino é sobrinho do Silmar Coelho. E nós fizemos uma amizade muito linda aqui em Curitiba. Irmãos, esse menino estava na Coreia com a família dele, fazendo um trabalho de pastores e conhecendo, pregando. O menino volta, um jovem, irmãos, com 2, 3 filhos, 3 meninas. Esse jovem, esse pastor jovem, chega no Brasil. De repente, irmão, vem uma pneumonia no pulmão dele e começa a acumular muita água. Irmãos, o estado dele, há um mês atrás, era cenário de morte. A esposa começou a escrever no Instagram, eu me compadeci, minha casa se compadeceu deles. E começamos a clamar, irmãos, o Brasil, vários pastores no Brasil, pessoas da Coreia, da Espanha, da Alemanha, do Canadá, começaram a levantar um clamor. Se você entrar no Instagram dele hoje, pastor Samuel Coelho, ele gravou o primeiro vídeo agradecendo a Deus. Ele ainda não está 100%, mas eu descrevi lá, você vai ficar 100%, porque por mais que o cenário seja caótico, Deus ouviu a oferta, recebeu a oferta do povo de orações, e Deus está intervindo na realidade dele, amém, irmãos? Hoje eu fui almoçar no Diego. Irmãos, pensa uma mesa, um banquete de Deus, fisicamente e espiritualmente. O Diego não deixava nem a gente falar, praticamente, falando. E ele vai estar aqui no 1º domingo de julho. O Diego teve câncer. O Diego fez transplante de medula, e é o 2º caso na igreja que a gente está vendo o milagre de Deus operado, Deus intervindo nas situações, irmãos, porque hoje de manhã está aqui uma multidão de pessoas, 99% mulheres, com dores, pessoas com a questão na nuca e outras enfermidades. Oramos aqui. Eu falei assim, Deus operou a mulher, pastor Adolfo foi embora na hora. Ou seja, irmãos, essa aqui é uma noite de milagres, é uma noite de intervenção de Deus. Você pode interagir com o Senhor e dizer, Senhor, hoje é o dia que eu creio que o Senhor está intervindo na minha história. Isso aconteceu, irmãos, isso está acontecendo, isso vai acontecer ainda mais. E é interessante, irmãos, porque diante das impossibilidades humanas, Deus pode operar o sobrenatural a qualquer momento. Interessante, porque na história nós vemos isso, não só no ventre, mas nós vemos em outras realidades.
Quando um homem gago é procurado por assassinato para ser o grande libertador do povo de Israel, do povo hebreu, qual o nome desse homem, irmãos? Moisés. Natural. Vem o sobrenatural e opera sobre ele. Você daria crédito para um assassino? Não. Nós somos sinceros, né? A gente não dá crédito para isso. Essa semana eu vi um vídeo, um grupo de pastores reuniram algumas vozes, instrumentos, e cantaram num presídio para mais de 15 mil nos Estados Unidos. Irmãos, não tinha, presta atenção nisso, igreja, porque às vezes a gente está livre vivendo como presos, e os presos estão vivendo como livres. Eles estavam todos de pé, e a gente conseguia ver a veia saltando daqui. Porque não tem, irmãos, outra alternativa para essas pessoas. Segurança máxima dos Estados Unidos. Eles só têm um foco: Jesus. Então, quando você estiver aqui na adoração, claro que não precisa ficar com a veia para fora, igual a vez e eu. Mas entregue o seu melhor. Deixa o frasco vazio aqui, irmãos, igual a Maria. Faça a melhor adoração, entregue o seu melhor. Não vou entregar aqui uma moeda, ou vou entregar aqui 100 mil. Não, não, entregue o melhor considerado por Deus. Não por você e não por mim. Amém, irmãos? Isso é importante porque ele chamou Moisés, ele chamou Abraão, 2 idosos, vai frutificar o ventre. Como que pode frutificar o ventre? Ele chama jovens, pescadores e pobres, a maioria analfabetos, para se tornarem apóstolos e pais da igreja. Deus está usando a juventude. Repare o altar. Olha quem está do seu lado. Você é jovem ainda. Pastor, eu tenho 90 anos. Tenho um espírito jovem. Amém, irmãos? Por que isso, irmãos? Porque a juventude não é medida do cabelo branco, ou se você tem uma bengala, ou se você já está aí com os laudos. A juventude, irmãos, ela tem a ver com o interior. Sede fortes, jovens, sede fortes. Então, se você tiver a mentalidade de um jovem, uma mentalidade de conquistar, de avançar, de declarar a palavra de Deus, se você ser incendiado por Deus, isso não vai ter a ver com o que você está vendo lá de fora, mas com o Espírito aqui do lado de dentro. A força de Deus sempre se levantará na fraqueza do homem. Por isso eu creio, irmãos, que Deus está levantando uma geração que tem esse DNA do Nazireu. Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai começar a clamar a Deus, e ela vai começar a ver os céus abertos. E às vezes nós somos assim às vezes, né? A gente espera o culto começar, aí depois do terceiro louvor a gente já começa a se meio que empolgar. Olha, Deus está fazendo no meio do louvor algo, né? Que coisa interessante, esse louvor aqui é mais animado, e aí a gente se anima com o louvor animado, mas não deveria ser assim. Deveria ser como, pastor? Você chegar já nesse lugar animado. Você, mesmo com os problemas, porque você veio adorar um Deus que não muda de humor. Você veio adorar um Deus que foi para a cruz por mim e por você. Você veio adorar um Deus que veio receber a sua adoração, veio receber você como um adorador, e o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você chegar aqui, você pode chegar como saltando de alegria, mesmo no meio das dores. Você declarar isso, mesmo no deserto, mesmo no dia mau, mesmo no momento frio que está fazendo essa Curitiba. Deus amado, eu vou adorar, e vai ter um calor naquele culto. Deus vai começar a receber minha adoração, não no terceiro e quarto louvor, mas quando eu já pisar naquele lugar, naquele turno de oração, milagres, maravilhas, Deus vai começar a operar sobre nós. Então você não espera um louvor, você começa adorando. É diferente. Essa é a geração dos nazireus. Alguém quer ser nazireu aí? Amém? Terceiro lugar, o DNA do nazireu fala de um novo tempo. Todo mundo quer um novo tempo. Quantos aqui já ouviram assim, ó? Deus está me mostrando um novo tempo na tua vida. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi várias vezes. Um novo ciclo. E aí você fica ouvindo, o novo tempo chegou, mas você não vive o novo tempo. A estação, ó, hoje, estava conversando ali com o irmão, e ele me lembrou, começa hoje a estação do inverno. Prepare-se. Edredons, né? As roupas
por debaixo dela. Ai, meu Deus do céu, só Jesus. A gente anda parecendo até um Robocop, às vezes, tanta roupa e frio continua. Mas a estação, você acha que Deus não escolheu esse tema para hoje com a mudança de uma estação? Olha isso aqui, que maravilha. É uma mudança de estação, mas não é uma falácia. É uma mudança de estação que aconteceu. Por quê? Porque o DNA é do Nazireu. E aí nós temos a fala de uma nova estação também espiritual. Os nazireus nascem ou são convocados numa estação de crise espiritual. Olha isso aqui. Sansão. Pastor, por que Deus levantou Sansão? Qual era o contexto? Período de 40 anos de opressão filisteia. Os filisteus dominavam, governavam o povo de Israel durante 40 anos, irmãos. Tem noção do que é isso? Não tinha paz, não tinha fartura, não tinha riqueza. Plantava, levava, filho morrendo, sempre fugitivos, sempre escravos, 40 anos. E Deus falou assim: chega, eu estou implementando agora o DNA do Nazireu, eu vou levantar Sansão, ele vai ser consagrado a mim, e agora eu vou declarar um tempo de paz. Mas também temos outros, Samuel, decadência espiritual de sacerdócio. Não era só um povo oprimindo o povo, era a crise religiosa. O sacerdote Eli estava velho, omisso, vendo os filhos se prostituindo e roubando sacrifício dentro do templo, e ele não fazia nada. Irmãos queridos, nós temos pais hoje omissos, os filhos estão arrebentando com a sua descendência, estão se autodestruindo, e tem pai batendo palma, celebrando a destruição do filho. Não, quando você tem um DNA do Nazireu, você não se conforma com isso, você se posiciona espiritualmente, e você diz: o meu filho pode estar perdido, mas profeticamente ele está nos braços do meu pai, ele está no altar celebrando, ele pode estar contaminado pelo pecado, pelo veneno, mas eu declaro farinha sobre ele, eu declaro Jesus sobre ele, eu declaro vida abundante sobre ele. Não se conforme do seu filho e da sua filha com o seu pai e a sua mãe estarem perdidos. Tenha esse desespero espiritual. Irmãos, isso me consome, tem hora. Porque às vezes eu estou vendo filhos aos passos largos para o inferno, irmãos. E tem pai que está dando as costas. Não pode. Eu nunca vou esquecer, irmãos, um filho jovem, uma adolescente, adotada, perdida, uma festa rave. Nós cuidamos dessa família. Foi para uma festa rave, ficou 4 dias. Os garotos colocaram pó na bebida dela. Aquela menina, irmãos, ela foi arrebentada de várias formas, você não tem ideia. Aí nós cuidávamos dela, ela sumiu. Um belo dia, a gente no culto de adolescentes na igreja, eu e a Débora. De repente, vem umas 4, 5 meninas correndo. Tio. A fulana. Quando a fulana. Ah, tio, ela está lá fora. E ela está com a roupa rasgada, ela está fedendo, ela está descabelada, ela está toda suja, tio. Naquele dia, eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e falei assim: mãe, tem como a senhora dar um pulinho aqui com algumas mulheres? Traz uma muda de roupa, e eu preciso da sua ajuda. Aí minha mãe veio, e aí pegaram a menina, irmãos, o estado vegetativo, espiritualmente falando, deplorável. Irmãos, aquelas meninas, aquelas mulheres levaram aquela moça para casa, deram banho nela, trocaram a roupa dela, cuidaram dela. Nós deixamos ela na casa de uma família, inclusive essa família hoje é nossa ovelha aqui. E ela ficou lá, nós fomos eu e Débora achar a mãe biológica. Quando a gente deixou ela na casa da mãe biológica, no mesmo dia, a mãe biológica disse que ia matar ela. Ela foge, liga para a gente, e naquele período, irmãos, a gente só tinha uma alternativa: Deus tocar no coração da mãe que adotou. Ele disse assim: vai lá falar com ela. Eu fui lá na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei assim: olha, eu sei que a sua filha aprontou com a senhora. Eu sei que ela fez isso, mas eu queria te pedir uma chance. Ela só tem a senhora e Deus agora. Ela baixou a cabeça assim: pastor, pode falar para ela vir. A mãe abriu a porta e a filha adotiva entrou para dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa: Deus pode intervir em qualquer situação.
O João Batista, o silêncio profético de 400 anos. Pensa no tempo de caos. Agora Deus levanta os nazireus para quê? Para acabar, para intervir nessa decadência espiritual. O Sansão iniciou a libertação dos filisteus com um queixo, uma queixada de jumento. Ele matou mais de 1000. Só uma queixada de um jumento. Eu fico imaginando, irmãos, o Sansão com aquela queixada de jumento parecendo bolinha de tênis. Tum, 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 tum. E só computando. 1, 10, 20, 30, 1000. Consagrado a Deus. Vence filisteu, irmãos, não tem medo. Davi, consagrado a Deus, olhou nos olhos do filisteu, daquele gigante, e não teve medo. Quem carrega o DNA do nazireu não se acovarda, não é tímido espiritualmente, pelo contrário, tem ousadia nos lábios, tem fé, tem coragem, tem intrepidez, e diz, vai acontecer, Deus vai intervir a qualquer momento nessa realidade aqui, não se esconde, mas coloca a boca profética e declara. Irmãos, o Samuel, transição dos juízes para a monarquia, ele foi usado por Deus num período caótico. O João Batista, irmãos, nessa transição da aliança antiga para a nova aliança no Messias, o João Batista está dizendo assim, olha, vocês não declararam? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem carrega o DNA do Nazireu, irmãos, não tem medo de anunciar quem é o Cordeiro de Deus. Quem carrega o DNA do Nazireu está dizendo assim, ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, ele é o Evangelho, ele tem a ver com as boas novas, ele é o senhorio, ele governa em cima, no céu, governa na terra e governa debaixo da terra, ele pode curar, ele pode restaurar, o quero dele ou o basta dele pode transformar uma geração inteira. E hoje aqui eu quero declarar em nome de Jesus, Deus quer, eu creio que ele quer, eu creio que ele pode intervir na sua descendência para sempre. Você só precisa ter o DNA do Nazireu, é você se consagrar diante de Deus, é você se colocar, se submetendo a esse Espírito Santo maravilhoso, poderoso. Em último lugar, o DNA do Nazireu fala de uma separação radical, de uma consagração radical. E aqui, a gente tem que cuidar um pouco com essa palavra radical. Porque tem muita gente dizendo o que é radical, mas na verdade é paternalismo. Tem muita gente dizendo o que é radical e é extremista. Tem muita gente dizendo assim, olha, tem que ser radical ao Senhor. Mas o espírito é dos fariseus. Faz, porque eu não faço. E na verdade, irmãos, nós temos que cuidar com isso, porque autoritarismo, regras, costumes humanos, podem ser, na verdade, calabouços, poços, construídos por homens e mulheres. Deus não é paternalista, Deus é pai. Deus não é opressor, Deus é amigo. Deus não é para matar e ferir, Deus é um Deus restaurador. E além disso, irmãos, muitos até falam corretamente o que é ser radical, mas não conseguem revelar o mínimo do ser. Eu queria deixar com você algumas coisas aqui nesse ponto. Quando nós falamos da graça de Deus, nós falamos do poder de Deus, esse sinal do nazireado, ele primeiro é uma separação radical. Você leu no texto comigo, que o texto diz, não beber e nem se alimentar daquilo que o mundo oferece. Isso está implícito ali, para mim, no vinho e passas. Eu não vou entrar no mérito, eu já falei isso, eu não vou entrar no mérito nem de bebida, comidas impróprias, não vou entrar nesse mérito. Já falei do Daniel aqui. Mas eu quero me ater aqui a algumas coisas específicas aqui. O que o mundo oferece? O que tem a ver esse vinho e passas, no meu entendimento, que Deus ministrou no meu coração, que tem a ver com não beber e nem se alimentar daquilo que o mundo oferece? Isso está no vinho e nas passas. A primeira parte. O que o mundo oferece? O mundo oferece comidas, bebidas e distrações de todas as formas. A ideia sempre é profanar o sagrado. E isso acontece por vezes com doses mínimas de distração. Quando o texto está mostrando para nós esse voto do nazireu, não coma, não beba vinho, bebida fermentada, e não toma suco de uva, e não coma das cascas. Isso tem a ver com algo para nós nos dias de hoje. Tem a ver com o quê? Com um povo que precisa saber do que vai comer e do que vai beber. Um povo que precisa saber o que mata e o que proporciona vida.
Um povo que é o povo de Deus que precisa saber qual é o alimento do céu e quais são os alimentos terrenos. O que tem roubado o nosso tempo hoje? Quais são os alimentos ou as bebidas que temos ingerido hoje? Que tem a ver com o vinho, que tem a ver com a casca da uva, o que tem a ver com o suco de uva. O que isso tem a ver para nós aplicarmos aqui hoje? Tem a ver, irmãos, com mesas que muitas vezes estamos nos assentando e as conversas são como vinho e passas. Nos embriagamos com as coisas terrenas e vivemos essa casca e não o revelado coração. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite, amém? Tem gente, irmãos, que vai se assentando nas mesas e ao invés de revelar o vinho novo, ao invés de revelar as cinzas sendo retiradas e tendo fogo no altar, como eu preguei, ao invés de revelarem palavras que transformam, não, se envolvem, irmãos, com as conversações, com as más conversações que corrompem os bons costumes. Falei na transição hoje. Eu gostava muito de jogar bola. E num dia que eu fui brincar, apareceu lá um profissional. E esse rapaz jogava na Turquia. E esse menino era um craque. Mas jogava muita bola. Quando acabou o jogo, eu estava com meu tio, ele tinha passado por um divórcio. E ele foi comigo, a gente sentou à mesa. E um rapaz que me convidou, ele foi meu padrinho de casamento. Ele falou assim: João, fica aí com a gente hoje. Eu não era pastor ainda. Eu falei assim: olha, cara, eu não vou me enturmar muito bem e tal. Não, Joãozinho, fica aí. Eu, tá bom, vou ficar. Aí chamei meu tio, vamos ficar aqui um pouco e tal. Os caras já compraram carne, a gente só vai na aba lá, não precisa pagar nada. Beleza. Aí sentamos lá. Irmãos, mais de 20 homens. Pensa nos assuntos mais espirituais, só que não. Pensa, irmãos. Eu olhava para o meu tio olhava para mim, falei, o que a gente está fazendo aqui? Eu falei assim, não sei. E aquilo começou a me corroer. E eu falei assim, bem, se eu levantar, eu acho que vai ficar ruim, né? Vai falar que eu sou antissocial. Se eu ficar, alguém vai passar e falar assim, tá vendo? O filho do pastor está sentado o pessoal tudo, ó, só na goreba. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? E eu fiz uma oração ali por dentro. Já viu oração por dentro? Sabe o que é isso? É você falar assim por dentro, Senhor Deus, ou o Senhor me arrebata daqui, ou o Senhor dá um sono em todo mundo aqui, e eu vou sair aqui com meu tio, e a gente vai embora, ninguém vai ver. Mas daquele dia, irmãos, Deus falou no meu coração assim, eu vou intervir nessas mesas aqui. E eu falei assim, tá bom, Senhor. Como eu não sei. E de repente, irmãos, todo mundo oferece, está todo mundo bebendo. O que o pessoal vai te oferecer? Coca-Cola? Não, vai oferecer pinga. Só álcool. Eu não bebo. Eu já tinha falado já 20 vezes para todo mundo. Aí eu não sabia que aquele jogador da Turquia, o Edilson, estava me vendo. E aí ele levanta da mesa e fala assim, tu é crente? Eu falei assim, porque eu não bebo? Aí ele falou assim, eu vi que tu não bebeu. Eu vi que você não está aí falando essas conversas aqui. Ele foi vindo, andando na posição, ele era bem grande, ele falou assim, só falta o homem agora querer brigar comigo, né? Eu vou apanhar no meio da roda de bêbado, vão falar que eu bebi, o pastor aprontou aqui. Olha a cabeça já girando. Irmãos, ele sentou do meu lado, e ele falou assim, você é crente mesmo? Eu falei assim, eu sou filho de pastor, assim, tal, estou na igreja há muitos anos. Aí ele falou assim, legal, não, muito legal. Quando ele falou legal, veio uma vozinha assim, falou assim no meu coração assim, fala para ele que a esposa dele está orando por ele há anos, para ele voltar para a casa do pai. Irmãos, não é o seu pastor, tá bom? Entenda isso. Mas o DNA do Nazireu está em sintonia com o eterno, não com as mesas e badernas da terra. Porque até quando você estiver num lugar impróprio, impuro, se você estiver cheio do Espírito Santo, aquelas mesas vão se levantar e o reino de Deus vai operar naquele lugar. Mas tem que ser em sintonia com o Senhor. Irmãos, eu comecei a perguntar assim, olha, posso te falar uma coisa? Eu botei a mão no ombro dele, assim, pode? Eu falei assim, olha, Deus falou no meu coração, que a sua esposa está orando por você há muitos anos para você voltar para a casa de Deus. Irmãos, aqui ele levantou na mesa, quem te disse isso? Eu falei assim, eu te disse que foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus. E aquilo me sentou e as lágrimas começaram a escorrer.
Ao invés da baderna, ao invés da bagunça, ao invés da bebedeira, ao invés das piadas impróprias, agora tinha o homem que atraía toda a atenção daquele povo, porque ele era o que atraía mesmo, chorando numa mesa, e agora dizendo assim: eu estou ouvindo a minha esposa orar por mim há 6 anos, João. E Deus usa esse lugar, essa circunstância, para uma intervenção divina. Irmãos, eu não sei como é que ficou a vida do Edilson, mas uma coisa eu sei: naquele dia, Deus interviu naquele lugar. Deus pode fazer isso com você, irmãos. Pode fazer isso conosco. O peso do sagrado não foi achado em falta nas balanças dos nazireus. O peso da balança não foi achado em falta na vida de Daniel. E eu queria, irmãos, dizer com todo carinho, essas cascas, esse vinho, essa bebida fermentada, tem, irmãos, nos distraído. A Bíblia diz em Provérbios: não olhe para o vinho quando ele estiver vermelho. Irmãos, o que tem de distrações hoje, levando o nosso tempo, roubando aquilo que não vai voltar, igreja, são as distrações da vida. A gente acorda, a gente pega esse trem e já começa. Quantas horas, irmãos? Quantas horas? Eu já atendi adolescentes e jovens que somando, jogando videogame 8 a 10 horas dia. Eu fiz a conta com um. Ele ficou 1 ano jogando videogame na vida dele. Isso ele tinha menos de 15 anos. É como se ele ficasse 365 dias, 24 horas por dia, praticamente jogando videogame. Você tem noção do que é isso? Esse tempo não volta mais, irmãos. Então esse vinho, essa bebida fermentada, essas cascas, são distrações, está levando tempo, está roubando tempo. Eu fico impressionado. A pessoa está de férias, ou a pessoa vai lá e assiste os 3 jogos da Copa do Mundo, assiste todos os jogos, em todo o tempo, em todo momento, mas não consegue investir 15, 20, 30 minutos em oração e leitura da palavra de Deus. Sabe todos os placares dos jogos, sabe quem fez gol de dia e de madrugada, sabe o resultado das lutas, mas não consegue postar um versículo bíblico, não consegue dizer uma palavra de fé para o vizinho, não consegue amar a esposa, lavar os pés dos filhos, não consegue lá fazer uma oferta na vida do outro, não consegue. Por quê? Porque tem casca e porque tem bebida fermentada na sua vida. Hoje eu declaro o DNA do Nazireu, vai mudar isso. Precisa mudar, igreja. Precisa. Ele fala: não se aproxime nem toque naquilo que não tem vida, cadáver. O Sansão vai lá e toca. Ele erra. Ele come da morte. Gênesis 2, 16 a 17 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É alimento, irmãos. Deus deu uma ordem. Mas olha Gênesis 3, de 3 a 5. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerá. Dúvida, distração, é a casca, é o vinho, é fermentado. Está entendendo comigo? É isso, irmãos. O diabo vai colocar essas oportunidades na mesa da Babilônia para a igreja se alimentar e devorar isso. E ele vai dizer: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É que a gente prega muito sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente esquece da árvore da vida. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim, só que Deus não quer que você fique sabendo o que é certo e errado. Deus quer que você se alimente da fonte. É a fonte que vai discernir: é sábio ou não é sábio, é verdade, é mentira, constrói e desconstrói. É pela fonte da vida, irmãos. Não é pelo conhecimento do bem e do mal.
Nós estamos invertendo, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, e nós estamos estabelecendo costumes, regras e manias, e a questão é, do quanto eu tenho me alimentado da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, porque a ordem foi, não comam somente, comam de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. O que eles comeram? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque eles queriam ser Deus. Quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, das distrações, comemos da bebida fermentada, dos alimentos impróprios, estamos dizendo assim, eu quero ter o mamão como governo. Eu quero que o trabalho seja o meu senhor. São os alimentos. Eu quero que escolher quando e onde e como eu vou fazer. Não, irmãos, o Filho de Deus não faz assim. O consagrado, aquele que tem DNA do Nazireu, ele pode dizer, como Jesus em João 4:34 e João 6, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para quem está falando isso, irmãos? Para aquela mulher samaritana no poço de Jacó. É o mesmo capítulo. Porque quando ele chega naquele poço, aquela mulher está lá, ela chega, Jesus Cristo já está lá. Ele conversa com ela, você sabe que ele transforma a vida dela. Você já tivesse 5 homens, e o sexto que você está não é seu. Você tem se alimentado de distrações, você tem se aproveitado da vida. Mas você já teve 5, o sexto que você está nasceu, você já é amante, mas chegou o 7º, a água da vida, aquele que vai casar com você, que não vai te trair, que não vai te negar, que não vai te abandonar. Ei, Jesus chegou aqui hoje, declarando isso a você e a mim, Ele é o perfeito casamento, Ele é o noivo, Ele é o senhorio, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é o restaurador, Ele é a vida abundante, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus sobre todos os deuses, Ele é o caminho, Ele é o fruto, Ele é a verdade, irmãos, Ele é Senhor. João 6,53, Jesus disse, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, está falando dele, e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Isso aqui não é literal, igreja, é você se alimentar do Cristo, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é que você vai ressuscitar no último dia? Aqueles que comerem e beberem de Jesus. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele, como o Pai me enviou. Eu envio por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia! Quem se alimenta de Jesus, o pão da vida, quem bebe do sangue de Jesus, ou seja, o sangue veio para purificar a gente de todo o pecado, o sangue é vida, o sangue é glória, o sangue é aliança, o sangue é poder. Comece a se alimentar de Jesus Cristo, Ele é o único que pode trazer o alimento sobre a sua vida. Ele arrebenta com as distrações, Ele tira você do charco de lama, Ele transportou você do império das trevas para o reino de luz. Ele começa a colocar em você uma fome, uma sede, e quando você come de Jesus, se alimenta da sua carne, e você bebe do seu sangue, você estará sendo alimentado pela vida. Isso envolvia a separação radical, mas fechando, também envolve a santidade visível. O nazireu não cortava o cabelo. O sentido disso era um testemunho visível. Barba, cabelo, roupa, alimentos marcavam externamente que aquela pessoa era separada. Tem pessoas que fazem votos, deixa a barba crescer, barba é gigantesca, cabelos imensos, são votos que muitos fazem, talvez nem todos sejam,
mas você percebe um estereótipo, você percebe algo na face da pessoa, aquela marca externa, visível. Irmãos, você sabe comigo que Deus lê o coração. Não é assim que a gente prega e assim que está escrito? Foi com Samuel. Eu estou vendo o coração. Agora eu te pergunto, Miguel, como é que as pessoas te veem? Elas não veem o teu coração, mas Deus vê. Então vamos aqui, irmãos, separar. Deus vê o coração. Ninguém vê, João, ninguém. Mas eu leio a face do João. Eu estou vendo o seu comportamento. Eu estou vendo as suas atitudes. Eu estou vendo o que você está falando e fazendo nas redes. Está sendo visível para todos. Então não é só dizer assim, Deus leu o coração. Deus leu o coração. Agora, como é que está o meu comportamento? Qual é a marca visível que nós estamos deixando como igreja hoje? É o Nazireu. Então as pessoas olhavam para ele e viam o cabelo grande, Sansão. Via que ele não bebia aquele tipo de bebida, não comia algumas coisas, não encostava em gente morta. Mesmo que o pai, a mãe, o irmão tivesse morrido, ele não podia nem ir lá no luto, nem ir lá no cemitério, nem ir lá enterrar fora da cidade. Ele não podia ter contato com nada disso, nem chegar perto. Então quando o João Batista está andando, as pessoas estão olhando assim, aquele cara ali é consagrado. Viu, PH? Quando olharem para você, vai falar assim, aquele adolescente ali é cheio do Espírito Santo. Porque você está externando vida, está externando glória, tem um peso de glória sobre a sua vida, filho. E é por isso que vai dar certo. Não espera que, tomara que dê, não, já deu certo. É lá, Márcio, no escritório, Carol, lá na veterinária, lá naquele, cuidando lá dos animaizinhos. Aí chega alguém e começa assim, olha, eu vim aqui te dar um abraço. Eu vim aqui revelar a graça de Deus. Aí você trabalha com 5, 10, 20 pessoas. Aí você vai lá e escreve um bilhete e coloca no monitor dela. Eu falei pela manhã, minha filha junto com a Mariana começou a querer evangelizar o pessoal na rua. Pegou a bicicleta e foi. Aí lá em casa tinha uns desenhos proféticos. Ela pegou o desenho junto com a Débora e foi lá e começou a dizer, Mariana, a gente tem que orar, pedir a Deus pessoas para pararem aqui. De repente vem uma mulher andando, semblante baixo. E elas, moça, diga que criança não para, diga. Ela falou, Senhor, a gente pode orar pela senhora? Aí ela, pode. Já começou a chorar. Quando ela acabou de orar, elas acabaram de orar, irmãos, 12 anos, irmãos. Não sabem nem fazer direito, mas não querem saber, elas fazem. Não sabem fazer, às vezes, como alguém adulto, mas é do perfeito, é do coração da criança que vem um perfeito louvor. A igreja temos que voltar a sermos crianças. Irmãos, elas começaram a orar, e a moça, ela acabou a oração, e ela chorando, ela falou assim, olha, nós temos, o que a gente pode orar? Eu estou com uma questão de alimento em casa, necessidade, vocês podem, oramos por isso. Quando a minha filha pegou com a Mariana o desenho, estava escrito, Deus é um Deus provedor. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? É o DNA do Nazireu, está em sintonia com o Eterno. Então começa a andar e não começa a querer usar pessoas, mas começa a dizer, você é importante, você é uma bênção, vem aqui, eu tenho respostas para você, eu tenho direcionamento para você, eu conheço um Deus de milagres, eu conheço um Deus de resposta, eu conheço um Deus que abre porta, eu conheço um Deus que é provedor, eu conheço esse Deus. E as pessoas começaram a chegar, porque você carrega um DNA de Nazireu, cheio do Espírito Santo de Deus, separado por Deus, e você não vai se alimentar dessas comidas terrenas, mas você poderá dizer, a minha comida e a minha bebida é cumprir a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Como é que as pessoas estão andando para o João? O João tem cara de pastor, não. O João não tem cara de crente. Problema. Porque talvez os meus comportamentos equivocados estejam gritando um não cristianismo. A gente vai para as redes, a gente não consegue, irmãos, às vezes, eu fiquei chocado hoje, uma ovelha da nossa igreja, com 4 pneus, careca, e eu falei, Senhor, eu não vi isso, me doeu,
Mas quando ele contava a história, eu falei assim, mas pastor, a gente estava andando na rua, encontramos uma pessoa que não é da nossa igreja. Eles não reclamaram para ninguém, só falaram com Deus. A pessoa disse assim, Deus me tocou, me passa o Pix de vocês. E aí, eles, mais constrangidos, né? Passa o Pix logo, a gente está precisando. Passou o Pix. Quando a esposa está em casa e ela vê o aplicativo, R$10.000. Aí ela falou com o marido, falou assim, amor, olha aí o aplicativo. Ele olhou e falou assim, liga para ela que ela fez errado. Eu acho que ela colocou 0 a mais, ela devia fazer 1.000, mas ela fez 10, liga lá para ela. Ela pegou o telefone e ligou, olha, amada irmã, a senhora fez uma oferta aqui, o Pix pra gente, eu acho que a senhora errou o valor. Ela disse, não errei não, é que na verdade Deus tinha colocado já o valor, só faltava chegar a pessoa, e são vocês. Eu não vi o pneu careca. Aquela pessoa que ofertou não sabia do pneu careca, mas Deus sabia, Deus te conhece, Deus sabe que está aí dentro de você. Ele está ouvindo as tuas orações, Ele está vendo as tuas lágrimas, igreja. Nessa manhã, nessa noite aqui, eu queria fazer um apelo só. Você quer fazer parte de uma geração de nazireus? Porque é essa geração que vai ver o último e maior avivamento da história. E eu quero fazer parte disso. Eu não vou abrir mão disso. Eu quero ver, irmãos, paralítico andando. Eu quero ver cego enxergando. Eu quero ver casamentos restaurados. Eu quero ver a multidão de gente chegando, sendo transformada, saindo do império das trevas e ir para o reino de luz. Eu quero ver aquela empresa que você trabalha, o povo lá temendo a Deus. Eu quero ver lá onde você estuda, na faculdade, naquele colégio, aquele povo vendo que você é um adolescente, um jovem cheio, um nazireu de Deus, consagrado a Deus. E quando você falar, eu quero orar por você, professora, eu quero orar por você, professor, ele vai dizer, ore porque não tem mais expectativa, não tem mais futuro, mas porque você ali é um agente de Deus. Milagres acontecerão, maravilhas vão acontecer, e essas pessoas estarão aqui, essas pessoas estarão nas células, essas pessoas vão compartilhar o que Deus está fazendo. Você pode ficar de pé no seu lugar.